em Mateus 6, a partir do verso 25. É um texto bem conhecido, creio que todo mundo já tenha lido alguma vez, mas se também não leu, vamos ler agora juntos. E diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor, nós queremos continuar na Tua presença, Pai. Agora, nesse momento de palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Deus. Que o Senhor conduza todas as coisas, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos transforme, Pai, pela Tua palavra, Senhor, por poder Te conhecer um pouco mais, Deus. Nos dê entendimento das Tuas palavras, Deus, aquilo que o Senhor realmente quis dizer. Em nome de Jesus, Pai, nos livra das distrações, que agora a gente possa escutar somente a Tua voz e que o Senhor nos ajude, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, esse é um texto que é um dos meus textos, assim, preferidos, porque Deus fala muito comigo através dele. E vira e mexe, Deus está me levando de novo a esse texto. Geralmente, obviamente, como o título diz, em um momento de preocupação, né? E essa semana Deus voltou de novo esse texto ao meu coração e falou comigo algumas coisas. E é engraçado como, gente, esse texto, em vários momentos, Deus vai trazendo ele pra mim. Então, quando a gente engravidou, a gente estava morando numa cidade longe da nossa família, era só a gente. E vida pastoral, né? Não é aquela vida de luxo, né? Eu sem trabalhar e o Saulo Caleb trabalhando, né? Pastoreando a igreja. E aí, agora a gente tem uma bebê vindo aí, como é que faz? E a gente sonha, né? Com as coisas do jeito que a gente quer, o quartinho do jeito que a gente quer, as roupinhas. E, gente, ela ganhou todas as coisas. Eu até, na minha outra... É que essa Bíblia aqui é nova. E na minha outra Bíblia eu até marquei a data que foi a primeira vez que Deus falou, assim, muito claramente comigo através desse texto. Porque uma preocupação que eu tinha era, e as roupinhas, como é que a gente vai comprar, lembra? E aí, uma das perguntas é, por que vocês se preocupam com o que vocês vão vestir? E ela ganhou todas as coisas. Ela ganhou o quarto inteiro, a gente não se preocupou com nada. E ela ganhou o berço que eu queria, assim, que não tinha como a gente comprar, uma pessoa quis abençoar a gente. E depois, quando a gente foi voltar pra cá também, que a gente saiu da igreja onde a gente estava, ia voltar pra nossa cidade de origem, sem emprego, sem nada, só com uma palavra de Deus. E Deus trouxe esse texto também. E essa semana que a gente teve uma bênção aí e assinou o contrato do novo local, Deus também trouxe esse texto pra mim. Então eu queria compartilhar. Passarinho no meio. Aí as aves do campo, tá vendo? Estão participando. E aí eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre ele. O Sermão do Monte é um texto muito prático, né? Então ele tem um compilado dos ensinamentos de Jesus, ensinando como a gente tem que viver, né, a nossa conduta cristã, como ela tem que ser.
E nesse capítulo, nos trechos anteriores, ele vai começar a falar, ele vai falar sobre jejum, sobre inimigos, sobre oração, sobre várias coisas, mas ele começa a falar sobre tesouros, né? Sobre os recursos. Então ele vai falar sobre não ajuntar tesouros na terra, mas sobre o céu. Mas no céu, quer dizer, vai falar sobre a gente não servir a dois senhores, vai falar como a forma como a gente enxerga as coisas, né? A luz do corpo. E ele vai terminar o capítulo falando sobre as preocupações. Então, se a gente não pode, por isso que a gente tem que entender que o texto não é isolado. Jesus ele vem construindo um raciocínio, né? Então ele sabe, por isso que ele termina falando sobre as preocupações, porque ele sabe que a gente vai ter preocupação, né? Ele sabe, ele conhece a gente. Então ele se preocupa em conversar com a gente, em explicar por que ele está dando essas orientações, né? E aqui, uma coisa que a gente precisa ter muito em mente é que não é errado a gente ter recursos. Não é errado ser rico, não é errado ser pobre. A questão é onde as riquezas estão no nosso coração. Então, a questão para Jesus aqui não é se você é rico ou se você é pobre. É qual é o lugar que isso tem no seu coração. Tá tudo certo? Ou tá no lugar errado? Né? Então, porque a gente sabe, por exemplo, que existem pessoas que são muito ricas que vivem por adquirir mais. Então, todos os esforços delas, o tempo delas, os pensamentos são ocupados como eu posso investir, como eu posso fazer mais. Do mesmo jeito que tem pessoas que se preocupam, meu Deus, eu não tenho, eu preciso. Então, a questão é, qual lugar que isso tem no nosso coração, né? Então, e por que Jesus ele traz justamente esse ponto? Porque isso é uma estratégia, vou dizer assim, muito sutil que o diabo tem. Porque hoje em dia, gente, o diabo ele não precisa ficar se manifestando assim, é até alguma coisa que a gente vê menos, porque a melhor coisa pra ele é se a gente acreditar que ele não existe, né? Aí as pessoas dão abertura porque nada nele não existe, então nada é influência do mal. E aí ele chega nessa estratégia sutil dele sobre a nossa vida, que para ele também não importa se você tem muito, se você tem pouco, se você trabalha, se você está desempregado, se você investe, se você não investe. O que importa para ele é fazer você pensar nessas coisas. Porque quando a gente foca nisso, a gente se distrai de Deus. Então, isso é o que ele faz. É distrair os nossos olhos, captar os nossos olhos de onde deveriam estar e colocar em outra coisa. Por isso que Jesus vai falar para a gente não se preocupar, né? Então, e aí o que o diabo puder fazer para captar sua atenção e colocar ela em outro lugar, ele vai fazer. E eu até trouxe uma citação aqui do Martin Lloyd Jones, que diz assim: você poderia pensar que ganhou essa batalha contra Satanás somente porque o venceu quando ele apareceu na porta da frente e lhe falou a respeito dos tesouros desse mundo. Mas, antes que você tome plena consciência do fato, descobrirá que ele entrou pelas portas de trás e levou você a sentir-se preocupado e ansioso acerca dessas coisas materiais. Porque aí a hora que você vê, a sua distração já foi. Eu lembro exatamente um dia que a gente estava discutindo sobre finanças, né, sobre dinheiro. E eu estava sem trabalhar e meu Deus do céu, eu preciso ajudar na minha casa, E o Caleb falou assim pra mim: Júlia, você precisa de Deus. Não é isso que você precisa se preocupar. E eu tava tão na carne, e você lembra desse dia, né? E a minha resposta, gente, olha como o diabo é. Na minha cabeça eu tava certa, mas eu só falei assim, e na hora que eu falei, eu parei. Eu falei assim, eu não quero Deus, eu tô falando que eu quero dinheiro. E eu parei assim. Caí, né? É isso mesmo. Perdão. Na hora que eu falei assim, a boca fala do que o coração tá cheio. Meu coração tá cheio de desejo pelo dinheiro. E na minha cabeça não é porque eu não queria Deus. É porque, tipo, eu não tô falando sobre Deus agora. Eu tô falando sobre isso. Só que a nossa vida não é dessa forma.
a gente não segmenta a nossa vida, né? A nossa vida é do Senhor, né? Então, e aí o mais maravilhoso nisso tudo é que a gente está sendo conduzido aqui num pensamento de alguém que conhece Satanás, que sabe as estratégias que ele tem. Só que ele venceu quando Satanás tentou e derrotou ele na cruz. Então a gente tem uma instrução de alguém que é muito sábio, né? Alguém que a gente pode descansar e confiar. E Jesus, ele realmente se empenha para que a gente entenda aquilo que ele está falando. Jesus podia chegar e falar assim pra gente: gente, não se preocupem com a sua vida e com o que vocês vão comer e o que vocês vão vestir. Ponto final. Ele poderia falar, isso é uma instrução, ok. Mas não, ele vem e explica. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E ele continua todo o texto justamente porque ele quer que a gente tenha uma fé coerente. E se a gente tiver uma fé que é coerente com o nosso Deus, a nossa prática ela vai ser toda impactada. Então é isso que Jesus quer. Por isso que as pessoas falam, cristianismo é uma fé burra. É porque não entende. É porque tá falando sem conhecer. Porque Jesus, ele vem justamente explicando, olha, é por isso que vocês têm que viver aqui, dessa forma. Não é só porque eu tô falando, mas é porque é o melhor pra vocês. Então entendam aquilo. Ele podia muito bem só chegar e dar regra. Mas ele é tão cuidadoso com a gente que ele realmente se empenha que a gente entenda. Porque a gente precisa entender, não adianta nada a gente só decorar a regra e a gente viver de forma legalista. A gente precisa viver de coração. E aí, para isso, se vocês observarem aí o texto, tem 3 momentos em que Jesus usa a expressão, que é no 25, que é por isso, ele usa essa expressão, no... Cadê? No versículo... No final, no 34, mas tem outro também que eu não estou achando. Oi? E no 31, isso. Então ele vai falar por isso, no 31, portanto, e no 34, portanto, também, que é uma expressão de que ele está explicando. Façam isso, por isso eu falo isso para vocês. E ele fala, portanto, tarará. Por que que ele... E quando ele está repetindo essa expressão, a gente precisa... Peraí, Jesus está repetindo uma coisa. Então, tem algo importante aqui. Aqui, acho que só a gente que tem filho. Como que criança aprende? Quando você fala uma vez? Não, você repete, né? E não são 2 vezes, não são 5 vezes, não são 10 vezes. Você vai repetir até a criança entender. A gente tá numa fase que Helena, não coloca na boca. Tira da boca. Não põe isso na boca, não é de colocar na boca. Porque a gente é chato? Porque eu simplesmente não quero que ela coloque coisa na boca? Não, porque eu preciso que ela entenda que existem coisas que não podem ir na boca. Porque senão, ela pode se machucar, ela pode ficar doente, ela pode, enfim. Então, a minha repetição para ela é segurança para ela. É porque eu quero que ela viva de forma segura e que ela saiba se comportar. E aí, Jesus é a mesma coisa. Ele vai repetir pra gente justamente porque ele tá oferecendo para nós um caminho seguro. Uma forma segura pra gente viver. Então, ele vem e ensina nessa pedagogia muito paciente do Senhor Jesus de nos ensinar. Vamos lá, mais uma vez, gente. Vamos lá. Vocês ainda não entenderam. Vamos lá. E então, ele realmente está nos advertindo sobre não andem distraídos com as coisas desse mundo. Olhem para mim. Sabe? E tanto que no final, no versículo 33, ele vai falar assim, gente, calma, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que ele está chamando a nossa atenção, para a gente viver, para a gente não viver, quer dizer, preocupado com as coisas terrenas. E a gente tem uma certeza de que ele está falando sobre as coisas terrenas, porque ele traz 2 comparações aqui, a vida e o corpo. Ele fala sobre comer, ele fala sobre beber, sobre se vestir. E qual é o corpo que a gente veste? Esse aqui. Qual é o corpo que a gente dá de beber e comer? Esse aqui. Então, ele está falando sobre a vida aqui na Terra. Porque ele sabe que aquilo que chama a nossa atenção, aquilo que nos distrai, são as coisas daqui. Ninguém aqui, garanto, que tem uma crise de ansiedade porque vai morar no céu com Jesus. Ninguém aqui tá assim, meu Deus do céu, gente, eu vou me sentar à mesa com Jesus e partilhar da comunhão plena com Ele. Não. Mas e quando falta o dinheiro para pagar a conta no final do mês? Aí o calo aperta. E quando você tá com um problema familiar?
Jesus sabe que as coisas daqui vão tirar a nossa paz, se a gente estiver com os olhos no lugar errado. Então é por isso que ele está chamando a nossa atenção mais uma vez, essas coisas, tudo bem, vocês pensarem sobre elas, a gente tem que pensar, a gente está nesse mundo. E as coisas ocupam o nosso dia, os nossos relacionamentos ocupam o nosso dia, então eu preciso realmente me dedicar para que o meu casamento esteja bem, para que fluam as coisas bem, eu preciso me preocupar. Pensar, quer dizer, vou mudar a palavra. Pensar que se está todo mundo na minha casa suprido daquilo que precisa, eu preciso pensar, tipo, não, deixa eu limpar a minha casa, deixar tudo gostosinho para todo mundo. Eu preciso estudar, eu posso querer ganhar mais, eu posso querer um emprego melhor, tranquilo. Só que essas coisas precisam estar num lugar certo no nosso coração. Essa é a questão. E aí ele fala sobre o corpo e agora falando sobre a vida, né? Ele vai falar no versículo, no comecinho mesmo, não é a vida mais do que o alimento? Né? Não é, observem as aves do céu, não é esse texto, não é essa parte, desculpa. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Então, ele tá fazendo essas duas comparações, assim, do maior para o menor. Tipo, não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Se Deus, que é um Deus tão majestoso, tão infinito, ele se dispôs a criar a vida em nós, gente, vocês acham que ele não vai suprir aquilo que precisa para que essa vida tenha uma continuidade? Enquanto fizer sentido, enquanto ele tiver propósito para essas coisas? Né? É como se Jesus perguntasse assim pra gente: o que vocês acham que é a vida? O que vocês estão entendendo que é a vida? Por que vocês estão gastando tanto tempo se preocupando? Por acaso vocês podem gerar vida? Por acaso vocês podem dar vida? Então, por isso que Jesus, ele realmente se empenha para que a gente entenda, porque aquilo que ele está falando é para ir para um lugar mais profundo. Não é simplesmente assim, não é a vida mais do que o alimento? Mas o que isso quer dizer? O que Jesus está querendo me ensinar com isso? Então, ele fala, se vocês não podem fazer isso, por que vocês estão gastando tanto tempo? Se vocês não podem gerar, se vocês não podem dar a vida, por que vocês estão gastando tanto tempo com isso? Tanto que ele vai falar no 27, por mais que vocês se preocupem, quem pode acrescentar um côvado, quem pode acrescentar um minuto a mais que seja a sua vida? Então descansem, né? Eu lembro que quando a Helena nasceu, tem a recomendação do bebê dormir com a gente por 6 meses, né, no quarto. E eu não dormia. E aí se eu não dormia, ela também não dormia. Porque qualquer mais forte, assim, você já acorda e fala, meu Deus, deixa eu ver se tá tudo certo. Ela do meu lado, assim. Falei, a gente precisa descansar. Então vamos colocar ela no quarto dela com 1 semana. A gente deixa as portas abertas, depois a gente compra uma babá eletrônica, alguma coisa. E o pensamento o entendimento que Deus me trouxe foi exatamente sobre isso de, Júlia, a Helena, ela é minha filha. Não tem nada que você possa fazer que vai acrescentar um côvado à vida dela. E não tem nada que você possa fazer que, se não for o tempo de eu chamar ela, vai fazer com que ela, né, aconteça alguma coisa ruim com ela. Então, quem mantém a vida dela sou eu. Eu sou Deus sobre a vida da Helena. E eu descansei nisso. Eu lembro que eu falei isso pra uma amiga minha, ela me achou louca. Ela falou assim, não é possível, eu não consigo dormir com a minha filha, mas eu não consigo fazer isso. Eu falei assim, eu consigo, porque eu descansei no meu Deus. Que se eu creio que ele é o criador da vida, eu também tenho que crer que ele é sustentador dessa vida. E então vocês percebem que a nossa fé, ela exige uma coerência? Porque se eu acredito que tudo isso daqui é obra do acaso, que sei lá, qual era a possibilidade para a explosão dar certo e todos os elementos darem certo e gerar vida em milhões de anos e tudo mais, se eu acredito nisso, tanto faz se existe Deus. E tanto faz se esse Deus está perto, se ele está distante, se ele está alheio, se ele está prestando atenção naquilo que eu faço. Tudo obra do acaso, tanto faz. Agora, se eu creio que existe um Deus, que ele é criador, a coisa muda. A história muda completamente.
Por quê? Porque aí eu sei que esse Deus que criou, ele vai sustentar. Esse Deus que criou, ele vai prover para que essa vida continue até os propósitos dele se cumprirem. E aí, vamos abrir Romanos 8:32, que Deus nos dá uma certeza nesse texto maravilhoso. E Paulo escreve assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É claro que ele não está falando de dinheiro aqui. Mas será que Deus não vai nos dar todas as coisas para que a gente continue vivendo debaixo dos propósitos dele? Sabe, se a gente pega uma rodinha de 5 médicos aí, pergunta para eles quando começa a vida. Pronto. Você vai ter um monte de resposta diferente. Afinal, a discussão do aborto é sobre isso, né? Quando pode começar a matar a criança na barriga? Quando que começa a vida? A ciência não vai ter resposta sobre isso. Cada cientista fala uma coisa. Só que nós temos uma certeza. A vida não começa nem na hora que o espermatozoide encontra com o óvulo. A vida começa no coração de Deus, quando Ele planejou aquela vida. E será que o nosso Deus, que não poupou nem o próprio Filho, Ele não vai nos dar com Ele, graciosamente, todas as coisas? Gente, é claro que vai. Esse é o nosso Deus. Mas isso também não quer dizer que, assim como os tessalonicenses, quiseram largar a mão de tudo e venderam tudo e pegaram o dinheiro deles e falaram, vamos esperar Jesus voltar. Vamos mais trabalhar, não. Já que ele vai me dar todas as coisas que eu preciso. Não é assim. A gente tem a resposta disso quando ele vai falar sobre as aves. Observem as aves que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Mas o Pai de vocês que está no céu sustenta. Deus provê a existência do alimento, mas elas ainda têm que sair para caçar o alimento delas, para pegar o alimento, não cai no ninho. Então elas ainda trabalham para conseguir. A gente tem em Gênesis, quando o homem e a mulher são expulsos do jardim, e aí ele fala assim, agora vocês vão comer do suor do rosto de vocês. Então a gente tem que trabalhar. E depois ainda vai falar assim, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Ou seja, a gente vai ter que trabalhar. A gente vai ter que ir atrás daquilo que a gente precisa, mas a gente precisa ter isso no lugar certo no nosso coração. É isso que Jesus está falando pra gente, né? Então, além disso tudo, no versículo 32, Jesus ainda vai falar o Pai de vocês. Eu tenho isso aqui grifado em negrito na minha Bíblia, porque eu realmente deixo as coisas em negrito e passo a caneta aqui. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam. Deus não é um Deus que está alheio a nós, às nossas necessidades, aos nossos desejos. Ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Só que quem corre, quem fica procurando essas coisas, quem ocupa o seu pensamento e perde a paz com essas coisas, está aqui anteriormente. Os gentios é que se preocupam com essas coisas, ou seja, aqueles que não são filhos de Deus. Mas nós que somos filhos desse Deus, a gente pode descansar na provisão do nosso Pai, né? Então, gente, vocês querem coisa mais maravilhosa do que essa? E aí ele termina, mas os gentios é que procuram essas coisas, mas vocês que são meus filhos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que tem que ocupar o pensamento de vocês, Jesus está falando. O reino, aquilo que me interessa, os meus planos e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A gente não sabe como, a gente não sabe se vai ser muito, se vai ser pouco, mas Jesus vai prover. Porque ele está garantindo isso, e ele é fiel. Né? E aí, pra gente terminar, queria ler com vocês Filipenses 4, do versículo 6 ao 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Jesus sabe que a gente precisa de todas as coisas,
Mas ao mesmo tempo a gente tem a instrução de façam conhecidos. Coloquem tudo que vocês precisam diante de Deus. Como? Através da oração. Através da oração e da súplica, é isso. Sabe, a oração é o lugar onde as preocupações se calam. É o lugar onde eu entrego tudo que tá no nosso coração humano mesmo, a nossa humanidade, a gente entrega, a gente fala, Senhor, tira de mim, sabe? Toma essa preocupação. O Senhor sabe que eu preciso e eu posso descansar. E a gente tem que orar isso mesmo. Porque é só através da oração. Se a gente pegar Efésios 6, ele vai falar sobre a importância da oração e como a gente obtém todas as coisas da armadura espiritual através da oração. Então a oração, ela precisa ter um lugar muito importante na nossa vida. É na oração que eu apresento para Jesus, é na oração que eu escuto Jesus, porque se as minhas preocupações, todo o barulho que o mundo coloca na minha mente, ele se cala na oração, é justamente nesse lugar que eu consigo me concentrar e ouvir a voz do meu amado. É só nesse lugar. Se eu tô com a cabeça cheia de barulho, eu não vou ouvir. Mas eu preciso estar com os meus olhos fixos, com os meus ouvidos atentos, livre das distrações. Nenhuma demanda é tão importante quanto o Senhor. Até falei isso no grupo de discipulado com as mães. Vocês querem pessoa mais preocupada do que mãe? Não existe. Mas nenhuma demanda é mais importante do que o Senhor. Nada é tão grande que possa ocupar o lugar dele na nossa vida. Nada. Nem a minha filha, nem o meu casamento, nem os meus pais, nem nada. Eu preciso estar com os meus olhos fixos no Criador e no sustentador de todas as coisas. E isso vai ser um exercício, não tem como. Porque o diabo vai ver, e vai tentar. Mas a gente tem um Deus que é maior do que tudo isso. E que ele tá ali pacientemente, graciosamente, ensinando e ensinando. E como a gente leu aqui, através da oração, a paz de Deus que excede todo entendimento. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Que a gente realmente faça exercício de estar consciente de que os nossos olhos precisam estar no lugar certo. Porque quando Deus ele é o primeiro amor, por isso que fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, quando ele é o primeiro amor, hierarquicamente falando mesmo, todos os outros amores vão ficar organizados. Porque se ele é o primeiro e eu busco em primeiro lugar os interesses dele, eu não preciso me preocupar com o resto, ele vai prover. Eu não preciso me preocupar tem tantos textos na Bíblia, eu não preciso me preocupar se eu vou estar numa situação difícil e eu preciso falar alguma coisa, ele diz que o Espírito Santo vai me dar as palavras. A provisão de Deus, ela não é só física, material, mas a provisão de Deus também é a paz dele, também é guardar o nosso coração. A provisão de Deus também é emocional, a provisão de Deus, gente, ela é relacional, Deus provê e ele é um Deus que está junto com a gente. Sabe? Ele é um Deus que não está alheio a nós. E decorem essa parte do versículo. Grifem aí na Bíblia de vocês também. Que o Pai de vocês que está nos céus, ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Ele sabe. Ele está prestando atenção. Ele está cuidando. Ele sabe. Então, eu queria que agora a gente tivesse um momento de oração, mesmo para que você reconhecesse, assim, e pedir para Deus mostrar para você quais são as preocupações que ainda estão ocupando o seu pensamento. Quais são os assuntos que têm tirado a sua paz, que têm preenchido o seu tempo e que você precisa orar, entregar e descansar.